Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo vou falar com vocês a respeito da obra Maria Pérez se confessou dia desses, de Fernão Velho, que é uma obra obrigatória para o PAES 1 da UNB. Primeiramente, vamos falar aqui um pouco sobre as cantigas de maldizer. É um tipo de cantiga satírica, ou seja, em que se fala mal de alguém, se condena alguém por uma determinada razão, né? São feitas críticas a uma determinada pessoa, normalmente. Revela-se o nome da pessoa satirizada de forma explícita, ou seja, o nome da pessoa é revelado na cantiga. Essa é a principal diferença entre as cantigas de maldizer, em que o nome da pessoa é revelado de forma muito clara, é expresso o nome da pessoa, e as cantigas de escárnio, em que o nome da pessoa nas cantigas de escárnio não é revelado de forma explícita e clara. Não fica claro a quem se refere a crítica nas cantigas de escárnio, mas nas cantigas de maldizer, a pessoa que é criticada de forma muito evidente. Próximo tópico. É comum que haja expressões obscenas e uma linguagem mais grosseira nessas cantigas. Também há diversas críticas aos costumes da época a partir de uma perspectiva cristã da Idade Média, ali da região da Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Espanha, dos cristãos que habitavam aquela região. Então, são obras de pessoas cristãs que habitavam aquela região, em sua maioria, e essa era a visão dominante por esse grupo que escreveu esse conjunto de cantigas. E é comum apresentar um tom humorístico e ambiguidade também. Aqui o autor da cantiga foi Fernão Velho, que alguma incerteza subsiste sobre a identidade deste trovador, que poderá ser português ou galego, para vocês verem como há muitas imprecisões sobre os artistas e as pessoas desse período, né? Não há documentos que deem tanta certeza sobre a biografia de muitas pessoas dessa época. Fernão Velho deverá ter desenvolvido a sua atividade trovadoresca por volta do terceiro quartel do século XIII, tendo certamente frequentado a corte de Afonso X, como mostra a referida sátira a Maria Balteira. Aqui, século XIII, lá pelos anos de 1200, então, gente. Ali do terceiro quarto ali, dos anos 1200. Vamos aqui à cantiga. Maria Pérez confessou dia desses. Aqui eu lembro a vocês, antes de começar a leitura, de que ler e interpretar uma cantiga do trovadorismo não é tão simples, vamos dizer assim, quanto ler e interpretar uma postagem de Instagram que contém alguma piada. Não. Aqui vocês precisam ler com muita atenção e reler o texto. É fundamental que vocês leiam e releiam o texto para entendê-lo. Tá bom, gente? Então vamos aqui à leitura da cantiga. Começando aqui. Maria Pérez confessou dia desses, pois sentiu-se pecadora, e logo Nosso Senhor prometeu, pelos pecados que cometeu, que tivesse um clérigo aqui é padre, tá, gente? Sob sua proteção, pelos pecados que o demônio lhe fez cometer, e com quem ela sempre andou. Confessou-se porque diz que se achou muito pecadora. Porém, rogadora foi logo a Deus, pois antes guardar a Deus do que ao demo. Aqui demônio, né, gente? Continuando. E enquanto vivia, diz que quer ter um clérigo. Diz que quer ter um clérigo, com quem possa se defender do demo, que sempre aguardou. E depois que viu bem seus pecados, ela teve muito medo de sua morte, e teve muito prazer em pedir esmolas. E logo então o clérigo arranjou, e deu-lhe a cama em que costumava dormir só, e disse que o manterá enquanto viver, o que fará enquanto filha de Deus for. E depois que este pacto começou, entre ambos houve grande amor, para sempre maior do que o amor que havia entre ela e o demônio, até que Balteira se confessou.
Mas depois que o demônio viu cair o clérigo entre ambos, o demônio ficou a perder, a partir do momento em que ela se confessou. Aqui na análise, uma coisa que é básica, que se essa cantiga for cobrada no paz, é provável que caia em relação a esse primeiro tópico. Trata-se de uma cantiga de maldizer. Aí podem cobrar, é uma cantiga de amor. Não, não é uma cantiga de amor. É uma cantiga de maldizer, é uma cantiga de amigo. Não, não é uma cantiga de amigo. É uma cantiga de maldizer. Balteira também era como Maria Pérez era conhecida na época. Vamos aqui a essa análise aqui, que é basicamente um resumo da cantiga. Nessa sua única cantiga satírica conservada, Fernão Velho junta-se ao coro das chacotas dirigidas à célebre soldadeira Maria Balteira pelos trovadores jograis do círculo de Afonso X. Aqui é com seu súbito fervor religioso que o trovador brinca. Tão pecadora ela se teria sentido que se tinha ido confessar, ou seja, ela estava se sentindo muito pecadora e foi se confessar, logo jurando não mais largar o clérigo. Aí tem uma ambiguidade que a gente vai ver aqui nessa análise de Caldas, que é um artigo de 2013, em que tem um trecho em que essa cantiga é analisada, que eu peguei aqui para vocês. A referência a esse artigo, quem quiser ler o artigo completo, estará na descrição do vídeo. Aqui vai falar principalmente da terceira e das quartas estrofes, já que as duas primeiras estrofes são basicamente a Maria Pérez foi se confessar, pois se sentia muito pecadora, né? E ela foi se aproximando do clérigo. Olha aqui como... Só que nessa terceira na terceira e na quarta estrofes, há alguns sentidos satíricos bem interessantes. Vamos a essa análise aqui de Caldas. Temerosa acerca do que a aguardava em função de sua conduta, Maria Pérez começa a dar esmolas. Aqui é o trecho da cantiga original. E chega a arranjar para si um clérigo, para melhor se proteger das tentações demoníacas. E nesse arranjo reside toda a ambiguidade do texto, ou seja, nessa relação da Maria Pérez com o clérigo, uma vez que somos informados de que ela deu-lhe a cama, em que sol jazer, que é o trecho aqui original também da cantiga. O que se pode sugerir um total desapego em relação ao conforto e aos bens materiais, ou seja, pode ser isso. A pessoa deu a cama para se desapegar dos bens materiais. E pode também indicar que ela teria dividido sua cama com o religioso, com todas as implicações contidas em tal divisão, ou seja, que ela dividia e ficava na cama com o religioso. Então tem esse duplo sentido aí. Lembrando para vocês que todas as cantigas, né, disponibilizadas pelo Paz, e essas versões, inclusive, essas versões das cantigas do Paz estão, vamos dizer assim, adaptadas, ou até traduzidas. Algumas pessoas gostam de usar até o termo traduzidas, né, para o português brasileiro atual, em alguns aspectos. Porque por isso que vocês vão ver nesse trecho de análise, quem escreveu o artigo acabou colocando a versão mais próxima do original, né? buscando uma versão como a cantiga foi realmente escrita, vamos dizer, como ela chegou na versão original. Já o Paz buscou tentar adequar ao português atual para tornar mais simples também de ser lido, né? Em alguns pontos, por exemplo, eu sublinho aqui esse em que, só para comentar com vocês, aproveitando que eu voltei, porque eu acho que na versão do Paz eu acho que houve um equívoco, que eles tinham tirado o em ou o que, não está em que, ou está só que ou está só o em. Então eu fui conferir lá, a cantiga tem esse em que. Tá bom, gente? Como vocês podem ver aqui, em que sou jazer. Mas basicamente isso, tem uma ambiguidade em que ela pode ter um desapego, em que nesse poema pode haver um total desapego em relação ao conforto e aos bens materiais, como também pode indicar que ela teria dividido sua cama com o religioso.
Ok, agora na quarta estrofe tem uma coisa bem interessante também. Nota-se a duplicidade da leitura, que pode apontar para uma visão edificante e moralista, que mostra que depois que o demo viu o clérigo cair entre eles, intrometer-se na tentação, o demo perdeu, pois ela foi afastada do mal. Uma visão ainda mais crítica e maliciosa. Alterando-se as pausas na leitura do texto, tem-se a sugestão de que, depois que ela viu o clérigo cair em pecado, quem saiu perdendo foi o demo, pois teria sido trocado pelo clérigo. Por ele, ou seja, o demônio foi trocado pelo clérigo. Então tem essa ambiguidade no texto que é jogada aqui na relação da Maria Pérez com o padre, né, com o clérigo. E como pode cair no paz, né? Aí, primeiramente, a identificação do tipo de cantiga. Trata-se de uma cantiga de maldizer. Em segundo lugar, pode cair também a interpretação de um trecho do poema, ou do poema completo. Mas eu acredito que, pelo tamanho do poema, acaba caindo só um trecho dele. A análise morfossintática do período simples pode cair de alguma forma. Também pode, partindo desse texto, buscarem criar um diálogo com a história e com a música, né? Porque eram cantigas, né? Esses poemas, essas obras eram cantadas, na verdade, que nós lemos. Chegou a nós esse texto, mas ele, na época, ele era reproduzido por meio das pessoas cantarem mesmo, né? Usando música, instrumentos, enfim. Era uma literatura com grandes aspectos da oralidade, já que eram músicas. Não é à toa que o nome é Cantigas. Tá bom, gente? Então é isso. Caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo. Tá bom? Do vídeo que eu irei tentar solucionar a dúvida de vocês. Tá bom? Qualquer comentário, sugestão ou dúvida é só colocar logo abaixo, tá bom? É isso, gente. Tchau e até a próxima.